Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos muito importantes: sobre mastopexia, lipoaspiração de alta definição e prótese mamária de recuperação rápida. E hoje convidamos um especialista nesses 3 tipos de procedimentos para falar um pouquinho e tirar algumas dúvidas de nossas clientes e pacientes dele também, Dr. Petrone Fleury. Conta um pouquinho pra gente sobre você, doutor. Olá, meu nome é Petrone Fleury, sou cirurgião plástico aqui em Goiânia. Tenho 18 anos de especialidade em cirurgia plástica. Fiz minha formação inteira na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Faculdade de Medicina, os 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. E hoje nosso foco aqui em Goiânia, nossa clínica trabalha principalmente cirurgia de contorno corporal e mamoplastia, mastopexia, short scar, em L, prótese mamária de recuperação rápida, lipo, ultra HD, abdominoplastia, mini abdominoplastia, foco em cirurgias de contorno corporal de excelência. Então, estamos aqui no podcast Minha Cirurgia, convidamos nossos seguidores, convidamos todos vocês a acompanhar aqui a nossa entrevista, que vai ser bem informativa e bem legal, não percam. Eu fico muito feliz em saber porque tem muitas clientes que procuram a nossa empresa para fechar a programação financeira e querem fazer o procedimento com você, doutor. E são de outras cidades. A gente orienta para vir para cá porque Goiânia está virando um polo, né? Um grande polo para cirurgias plásticas. Não só em cirurgia plástica, mas assim, Goiânia sempre foi um grande centro de medicina, oftalmologia, né? Tem excelentes oftalmologistas, tem excelentes profissionais aqui em várias áreas. E, de fato, Goiânia cresceu e a malha hospitalar cresceu também. Hoje em dia temos excelentes hospitais aqui em Goiânia e hoje em dia a tecnologia encurtou distância. Hoje em dia, mais da metade dos pacientes que nós atendemos não moram em Goiânia. A gente faz consultas online, avaliação à distância, pacientes de todo o mundo, né, da Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, estar em Goiânia não encurta as distâncias, acaba ampliando, na verdade, por conta das consultas online, dos atendimentos à distância. Hoje em dia, qualquer paciente em qualquer lugar do mundo consegue ter um acesso aqui em Goiânia e fazer sua cirurgia plástica com segurança e qualidade. Olha só, e eu sei que você está interessada, porque tem muita mulher que procura a gente para poder pedir como entrar em contato com o doutor e, sim, principalmente, para saber como iniciar a programação financeira para poder realizar esse sonho futuramente da cirurgia plástica com esse especialista. Você que mora fora, não se preocupa, tem como você se organizar para vir aqui também, tá? E o doutor mesmo explicou que tem como fazer, sim, as consultas online para vocês poderem iniciar o processo dessa caminhada do pré-operatório até o momento da cirurgia plástica. Mas hoje a gente vai abordar alguns assuntos específicos. Eu quero primeiro falar sobre a lipoaspiração de alta definição, né? Muito se fala nas redes sociais, mas eu entendo que hoje existem muitas dúvidas e muitos mitos, comparado à lipoaspiração tradicional e à lipoaspiração de alta definição. Explica pra gente um pouquinho, doutor, qual a diferença entre esses 2 procedimentos? A lipoaspiração, tradicionalmente, era uma cirurgia para retirar gordura, ponto. Não se fazia muita coisa com relação à definição da musculatura do paciente. A diferença, basicamente, de uns 10 anos para cá, é que a gente começou a fazer a lipoaspiração focada em apresentar melhor a silhueta do paciente, no sentido de apresentar a musculatura que o paciente já tenha. Obviamente, na cirurgia a gente não vai criar músculo, né? O paciente nunca pisou na academia, na cirurgia não tem como eu fazer ela ficar com a barriga de tanquinho. Mas dentro do que ela tem de musculatura, envolvendo técnica cirúrgica adequada, tecnologia, treinamento específico para isso, a gente consegue ressaltar a musculatura que ela tenha. Desde uma definição suave, né? Quando a gente vai ter o que a gente costuma chamar de aquelas linhas laterais, que chamam linha semilunar e a linha central do abdômen, a linha Sim. alba, a gente consegue fazer uma definição suave e, posteriormente, o paciente resolveu mudar de vida, fez academia, vai na academia todo dia, começou a ter mais massa muscular, ele consegue aumentar esse grau de definição. Então, basicamente é isso, não se faz mais aquela cirurgia que o paciente fica com a barriga reta e parecendo uma mesa, a gente faz uma lipoaspiração ressaltando o contorno do paciente, sempre com naturalidade. É óbvio que não tem como eu avaliar uma paciente que nunca pisou na academia, vou te dar uma barriga em tanquinho. Não existe isso, né? Vamos trabalhar dentro da realidade. Sim, claro. E dentro da realidade, cada paciente vai ter uma definição compatível com o seu biotipo, compatível com a sua anatomia. O que eu vejo muito, a expectativa errada, né? Então, existe um perfil certo de paciente para fazer esse tipo de procedimento. Toda cirurgia plástica, eu costumo falar muito no consultório exatamente isso que você comentou. Alinhar a expectativa com a realidade, né?
vai aparecer uma paciente lá com 1,60 m, 80 quilos, eu quero ficar com a barriga da Virgínia. Não vai acontecer isso. Todo mundo queria, mas não tem como. A gente tem que trabalhar dentro da realidade, ser honesto com o paciente. Eu costumo muito falar isso. Eu tenho que ser honesto com o meu paciente. O primeiro momento de confiança começa na consulta médica, apresentando para ele o que pode ser feito dentro da realidade dele. Se ele vai ter que perder peso, se ele vai ter que melhorar a rotina dele na academia, na alimentação, como ele vai manter esse resultado, porque não é só operar, é operar e manter o resultado. Então, a expectativa tem que ser muito bem alinhada com a realidade do que a gente vai conseguir entregar lá na mesa de cirurgia. E existe uma preparação antes da cirurgia também, né? Que é mudar a rotina do paciente, os hábitos alimentares. A chave vira no momento da consulta. A partir da consulta médica, o paciente já vai ter uma percepção do que ele tem que fazer para se preparar melhor para uma cirurgia plástica. E aí envolve várias coisas, avaliação nutricional, né, para ele começar a ingerir menos alimentos inflamatórios, obviamente cortar bebida alcoólica, cigarro, né, não precisa nem falar, é até meio óbvio, né, o paciente que é tabagista não pode fazer uma cirurgia plástica. Eu costumo falar que o paciente ele vai se preparar da melhor maneira possível, chegar no dia da cirurgia no melhor momento possível da saúde dele. Ele não pode chegar todo desregulado, com alimentação desbalanceada, ingerindo bebida alcoólica, fumando, que aí isso vai ser uma consequência de um mau resultado ou, mais grave ainda, de uma intercorrência no pós-operatório. Então, ele vai ter um tempo aí, por isso que é interessante sempre programar sua consulta com antecedência, né? Sim. Eu quero consultar hoje, eu vou fazer uma cirurgia mês que vem. Será que você está no melhor momento? Você está bem preparada para isso? Então, quanto maior a antecedência da consulta, melhor essa paciente vai se preparar para chegar no dia da cirurgia, no melhor momento possível para poder fazer esse procedimento. Ponto super importante. E é o que nós orientamos também quando vocês nos procuram para poder fazer a programação financeira. Existe uma preparação. Não é simplesmente fazer a sua consulta e na semana seguinte fazer a sua cirurgia plástica. A não ser que, claro, existam casos de pessoas que já tenham um perfil para isso. Mas até essas pessoas têm uma preparação. O próprio especialista fala que existe essa necessidade da preparação antes do procedimento. E muitos resultados nas redes sociais cortam essa caminhada até o resultado final. Postam ali o resultado depois, claro, do pós-operatório feito, depois das drenagens, e as pacientes acabam tendo aquilo como algo que é rápido, um procedimento que vai ser rápido na sala da cirurgia e um procedimento que vai ter uma recuperação rápida. A lipoaspiração de alta definição. Como que é a recuperação dessa paciente depois de sair do hospital, por exemplo, doutor? A lipoaspiração em si, a recuperação, ela é relativamente rápida, porque é um procedimento que envolve cicatrizes muito pequenas. A gente consegue fazer uma lipoaspiração com 4 ou 5 cicatrizes de meio centímetro. Isso permite uma recuperação mais rápida. E aí tem a segunda questão, que é, quanto maior a quantidade de gordura a ser lipoaspirada, mais demorado vai ser esse pós-operatório do paciente. Até algo bem fácil de entender. É uma paciente que está lá, magra, com um pouquinho de gordura localizada, vai fazer uma lipo de 1 litro, 1 litro e pouco. Outra que tem um pouco mais de gordura vai fazer uma lipo de 4 litros. Qual vai recuperar mais rápido? Que tem 1 litro e pouco de gordura. Que vai ser menos agressivo, vai inchar menos, vai sangrar menos, vai ter um pós-operatório muito mais rápido. Entendi. Então, assim, duas coisas que envolvem, né? Uma lipoaspiração, digamos assim, menos volumosa e associação com outros procedimentos. A lipo em si não é uma cirurgia que tem uma recuperação das mais demoradas, quando a gente compara com abdominoplastia, com mastopexia. Então, de maneira geral, 1 semana, 10 dias, a vida do paciente volta quase à normalidade. Ela vai conseguir fazer quase tudo que fazia antes do procedimento. Uma coisa que eu fiquei de te perguntar, que muitas clientes perguntaram, né? Existe um limite de quantidade de litros a ser retirado de cada paciente? Excelente pergunta. A lipoaspiração é a única cirurgia que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina ditando o limite dela. Se você digitar lá, lipoaspiração, limite, resolução, 7% do peso corporal. Se eu faço no território nacional uma lipoaspiração maior que 7% do peso do paciente, eu estou fazendo um procedimento proibido. Não pode ser feito. E a gente ajusta isso de acordo com o procedimento. Por exemplo, eu vou fazer uma lipoaspiração, posso tirar 7%. Se o paciente for fazer uma lipoaspiração com abdômen, uma lipoaspiração com mama, uma cirurgia combinada, a gente ajusta um pouco para baixo, ao redor de 5%. Claro que isso aí é tudo questão de combinar, alinhar com o paciente, mas o bom senso nos mostra isso. Uma lipoaspiração
associado com outro procedimento, a gente diminui um pouco o tamanho da língua, e justamente para não ultrapassar o tempo cirúrgico ideal de uma cirurgia plástica, que hoje em dia é ao redor de 6 horas. E a segurança da paciente em primeiro Exato. lugar. Segurança, claro. a gente sempre fala que você não vai procurar bons resultados sem segurança. A segurança é o nosso carro-chefe. Tudo que a gente faz no consultório, a preparação do paciente, a cirurgia, o pós-operatório, tudo que a gente faz é baseado essencialmente em segurança. Eu costumo falar para o paciente que assim, o hospital que eu opero o paciente é o mesmo hospital que eu operei minha esposa, que eu operei familiares, operaria também sem problema algum. Então, eu sempre procuro oferecer o máximo de segurança para o paciente. O nosso foco é, claro, todo mundo vai no consultório para ficar mais bonita, para aumentar a sua autoestima, mas eu nunca vou propor para você uma cirurgia que não vai ter segurança. Isso aí está fora de cogitação, fora do que a gente propõe sempre no consultório médico. Fora da visão, dos Exatamente. valores que a clínica Isso. tem, eu entendo. E isso é muito importante porque muito se fala sobre procedimentos combinados, né? E atualmente a gente tem visto cada vez mais sendo restringido pela própria SBPC. Está sendo restringida, né, a cirurgia tripla. É um caminho, não exatamente cirurgia tripla, mas assim, limite de tempo cirúrgico. Porque você pode ter uma cirurgia tripla que vai durar menos de 6 horas. Por exemplo, se eu for fazer uma prótese mamária, autoplastia e blefaroplastia, uma cirurgia que não vai durar 4 horas. Agora, se eu for fazer uma mastopexia, que existem vários tipos de cirurgia tripla, né? Tem a cirurgia tripla clássica, que é a mama, abdômen e lipo, a cirurgia tripla menor, que são procedimentos menores. Em geral, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela restringiu não foi a cirurgia tripla, foi o tempo cirúrgico. Você não fazer uma cirurgia acima de 6 horas, porque a partir desse tempo cirúrgico aumenta o número de intercorrências, principalmente trombose, embolia e infecção. Então, quanto mais tempo o paciente está na sala de cirurgia, na mesa cirúrgica, maiores são os índices de complicações. Então, o que foi restrito foi isso. No estado de São Paulo já é restrito, e é um caminho que vai acabar migrando para o restante do país. Sempre a questão de segurança. Eu não discordo de maneira alguma disso, né? Claro que cada caso é um caso, né? Tem que ser individualizado, mas de uma maneira geral, o paciente que vai fazer uma cirurgia de 7, 8, 9, 10 horas vai ter menos segurança e mais chance de ter intercorrência quando comparado a um paciente para fazer uma cirurgia de 5, 6 horas. E isso é bom. Temos um especialista falando sobre isso. E é importante pensar no tempo cirúrgico, porque isso envolve a segurança da sua própria saúde. Hoje eu quero te fazer uma pergunta sobre o tempo, na verdade, não sobre só o tempo do procedimento, mas o tempo que a paciente tem de recuperação no hospital após uma lipoaspiração. Por exemplo, ela fica em observação por um tempo maior do que outros procedimentos estéticos? Lohane, em geral, uma cirurgia plástica bem sucedida, graças a Deus o paciente operou, evoluiu bem, no outro dia está bem. Por exemplo, eu operei uma paciente ontem, fiz uma cirurgia de mama e lipo, fui lá no hospital hoje de manhã, ela estava ótima, conversando, acordou, levantou da cama, não desmaiou, não vomitou, não passou mal. Em 24 horas, em geral, o paciente tem alta, independente de ser uma lipoaspiração, se é lipo-abdômen, lipo-mama, a média é isso. Claro, se eu for no hospital, o paciente está lá com tontura, um mal-estar, sentindo dor, não está tão bem, fica um dia a mais. Mas, em geral, 24 horas. Inclusive, tem algumas cirurgias que tem, que a gente costuma chamar de meia internação, day clinic. O paciente opera de manhã, à tarde vai para casa. Prótese mamária, blefaroplastia, autoplastia, uma mini lipo, né, uma lipoaspiração pequena, o paciente vai fazer uma lipo de uma hora e pouco. Às vezes pode operar de manhã e depois do almoço ir para casa. Então, a gente tem esses dois rolos de cirurgia, uma que vai ter alta, inclusive, no mesmo dia, outra, em média, 24 horas. Em raros casos, o paciente tem que ficar mais 24 horas, 36, 48 horas. Cada caso é um caso. Sim. E, obviamente, cabe ao cirurgião avaliar. Não é igual, eu costumo brincar com o paciente, não é igual ao hotel. Deu 10 horas da manhã, check-out de casa. Vai depender do paciente. Se ele estiver bem, alta. Se não estiver apto a ter alta, às vezes pode ficar um dia a mais. Entendi. Ó, pergunta respondida para vocês também começarem já a se organizar. É necessário primeiro ter a opinião do especialista. Ele vai te analisar depois da sua cirurgia para poder te aconselhar. Bom, eu quero conversar um pouquinho sobre a questão da mastopexia e a prótese mamária de recuperação rápida. Doutor, explica pra gente o que significa a mastopexia com a cicatriz em L, com a cicatriz em T invertido e também a areolar. É o seguinte, mastopexia é o ato de você levantar, fazer um lifting, pexia, levantar algo que está caído. Então, mastopexia é aquela paciente que amamentou, que emagreceu muitos quilos, a mama
teve uma queda por conta da falta de suporte do colágeno lá da pele, e nós vamos levantar essa mama. Dentro do rol de cicatrizes que podem ser feitos numa mastopexia, você vai ter o L, que é a cicatriz apenas lateral, você vai ter o T, que vai ter um pedaço para dentro, um pedaço para lateral, ou em alguns raros casos, quando o paciente tem uma flacidez muito, muito pequena, apenas ao redor da areola. Independente do tanto de flacidez que o paciente tem, hoje em dia existem técnicas que permitem diminuir o tamanho da cicatriz. Falam um pouco em inglês aqui, que a gente chama mastopexia short scar. Traduzindo, seria mastopexia com cicatrizes reduzidas. É um rol de técnicas de detalhes que a gente faz durante a cirurgia que permite muitas vezes diminuir o tamanho da cicatriz da paciente até 60%. Então, aquela cicatriz que às vezes dava a volta, pegava de fora a fora, raramente hoje em dia a gente faz, a não ser em casos extremos de gigantomastia, o paciente tem uma mama que vai tirar 1 quilo de cada lado, mas em geral a gente consegue reduzir o tamanho da cicatriz. E a partir disso, dependendo da avaliação do paciente, pode ser indicado fazer o L, fazer o T, fazer a areolar, vai depender de cada caso das limitações da anatomia do paciente. Você falou também da prótese de recuperação rápida, né? A prótese de recuperação rápida não envolve mastopexia. Se você vai lá no consultório, não tenho nada de flacidez, vou colocar uma prótese mamária, cicatrizinha de 3 centímetros, posicionada na parte inferior da mama. A recuperação rápida envolve também uma série de detalhes durante a cirurgia que a gente faz para a cirurgia ser menos agressiva, menos invasiva, sangra menos, incha menos. E a partir desses detalhes, o paciente em 48 horas já está dirigindo, levantando o braço, uma semana volta para a academia, é uma cirurgia menos invasiva. Inclusive, o paciente opera de manhã, no mesmo dia recebe alta. Então, envolve uma prótese mamária sem a mastopexia. E aí são detalhes durante a cirurgia, técnicas durante a cirurgia que nos permitem oferecer para o paciente essa recuperação rápida. Até porque existe o perfil certo para esse tipo de procedimento. Sim. Por exemplo, um paciente que não vai fazer mastopexia, não pode ser uma prótese muito grande, não pode ser uma troca de prótese, por exemplo. O paciente às vezes vai trocar uma prótese, às vezes vai ter que tirar um pouco de tecido mamário, colocar um dreno. Então, assim, é um caso mais específico, mas na grande maioria dos pacientes que vão fazer prótese mamária, a gente consegue propor essa prótese de recuperação rápida. Permite uma recuperação. Eu costumo falar que a recuperação é rápida, não é instantânea. O paciente não vai sair do hospital no outro dia fazer a pirueta, fazer crossfit e correr 20 km. Não é tão rápido assim. Envolve alguns detalhes, mas aquela paciente que antigamente operava, colocava uma prótese, ficava um mês com o braço travado, amarrado, sem fazer nada, não existe mais isso. Hoje em dia, as técnicas nos permitem, os materiais cirúrgicos, sutiã interno, alça muscular, os aparelhos que a gente usa na cirurgia nos permitem oferecer essa recuperação mais rápida do paciente. Mas também não envolve só a tecnologia e o procedimento de fato, envolve a técnica do cirurgião, né? A capacidade de entregar aquele resultado com a segurança de uma recuperação existem, rápida. como eu te falei, existem detalhes, né? Não vem ao caso aqui eu falar exatamente tudo que são feitos, pelo menos uns 10 ou 15 pontos que a gente usa durante a cirurgia para permitir essa recuperação mais rápida. Mas são detalhes que permitem essa recuperação ser mais rápida. Desde usar aparelhos que vão coagular os vasos sanguíneos sem ter sangramento, até usar próteses que não são tão grandes, utilizar a técnica que é o dual plane, né, que é colocar a prótese atrás da musculatura para ela ter uma sustentação maior, tem menos chance de deslocamento. São vários detalhes que são feitos ao longo tanto da cirurgia quanto do pós-operatório, por exemplo, fisioterapia. A gente indica uma fisioterapeuta lá no hospital para já fazer a mobilização, o paciente tirar aquele medo de ficar com o braço totalmente travado, já liberar a movimentação. Então, são vários detalhes que abrangem e que permitem que esse paciente vá ter uma recuperação um pouco mais rápida. Em até 48 horas, 72 horas, o paciente já pode por exemplo, movimentar. 48 horas ele pode dirigir, se o carro tiver câmbio automático, por exemplo, 5, 7 dias pode voltar para lavar academia, o cabelo. lavar o cabelo, mexer no sutiã sozinha, pode voltar a trabalhar, por exemplo, eu trabalho aqui no computador, não carrego peso, 48 horas eu estou trabalhando, então volta mais rápido a rotina, não precisa... eu vou fazer minha cirurgia de prótese mamária, eu vou ter que ficar 2 semanas de atestado. Não existe mais isso, a não ser que o seu trabalho envolva carregar peso, alguma coisa mais específica. Mas, Entendi. em geral, em 2 a 5 dias a vida volta à normalidade. A tecnologia ao nosso favor. E a cada ano evoluindo ainda mais. A gente fica feliz com isso. Mas hoje eu também quero abordar um pouquinho sobre a questão da mastopexia. Muitas clientes acabam perguntando sobre o excesso de flacidez. Como identificar se o caso dessa paciente é uma mastopexia ou somente a mamoplastia de aumento?
É o seguinte, de maneira geral, a certeza a gente só vai ter avaliando o paciente no consultório. Sim. Mas, via de regra, quando o paciente olha para a mama e aquela areola que ao invés de estar no bico do seio, né? Ao invés de estar centralizado, começa a olhar mais para baixo do que para frente, é um dos sinais que vai ter que fazer a mastopexia. E tem um sinal clássico também, que é o teste da caneta. O paciente pega uma caneta, coloca na mama. Se a queda da mama segurar a caneta, quer dizer que ela tem que fazer uma mastopexia. Se ela coloca uma caneta na dobrinha da mama e essa caneta cai, ou seja, quer dizer que o paciente às vezes não tem tanta flacidez. E tem alguns detalhes também, às vezes uma mama muito baixa no paciente que tem um tórax muito longo. Tem alguns detalhes que a gente leva em consideração. A distância aqui do centro do tórax para a areola, tem uma medida X lá que a gente usa no consultório para indicar ou não a mastopexia. São vários detalhes, né? Mas assim, de maneira geral, esses são os principais que a gente leva em consideração para indicar ou não a mastopexia. A autoavaliação não dispensa a avaliação do profissional. Sim. Então, é necessário, sim, passar pela consulta para poder realmente tirar a prova dos 30, né, amiga? Porque você precisa ouvir de um profissional o tipo de procedimento que é indicado para o seu corpo. Até porque existem muitos detalhes que vão fazer com que a sua resposta seja positiva ou negativa. De maneira geral, nenhum paciente quer fazer mastopexia, né? Se eu por conta da cicatriz. Para as pacientes, você quer fazer mastopexia? Não, porque envolve uma cicatriz a mais no meio da mama. A gente só vai indicar se realmente for necessário. Sim. Indicar se isso aí, de fato, for melhorar o resultado do paciente. Ninguém vai fazer uma mastopexia à toa, só por fazer. Só vai fazer se de fato tiver indicação, porque envolve um tempo cirúrgico maior, envolve uma recuperação mais longa, envolve uma cicatriz a mais. Então, a gente sempre só vai indicar se de fato tiver a real necessidade disso. E a gente vê muitas mulheres, né, com medo da cicatriz que envolve a auréola. É uma cicatriz que ela é um pouco maior do que a cicatriz de uma mamoplastia, que é só 3 centímetros, né? De 3 a 4 centímetros. Em geral, bem a gente pequena. costuma fazer com 3 centímetros. Eu costumo falar no consultório que, assim, a cirurgia plástica é uma troca, né? Você vai trocar, às vezes, uma mama que você não gosta, sem colo, sem definição, sem volume, caída por uma mama bonita, porém com uma cicatriz no meio. Cabe ao paciente entender se quer ou não essa troca. Tem paciente que tem total aversão às cicatrizes. Eu falo, não quero de jeito nenhum fazer mamoplastia. Só que se ela tiver essa queda de mama e só quiser colocar uma próxima mamária, eu falo, eu prefiro não te operar. Porque eu sei que o seu resultado não vai ficar legal. Né? Eu não vou enganar o paciente. Então, acontece com uma certa frequência isso. O paciente vai no consultório com a ilusão que tem uma mama caída. Se eu colocar apenas uma prótese, a prótese vai levantar a mama. A prótese não levanta a mama. A prótese ela só vai propiciar volume. Então, esse paciente que tem total aversão à cicatriz, naquele momento ela não está preparada para fazer cirurgia. Talvez, com o tempo, ela vá aceitar essa cicatriz, mas nunca, de maneira alguma, a decisão da cirurgia é exclusiva do médico. Tem que ser uma combinação médico-paciente. Ele entender que os benefícios da cirurgia vão ser muito maiores do que a presença de uma cicatriz, que com o tempo tem pomada, laser, tratamentos que vão amenizar a qualidade, que vão melhorar, a qualidade da cicatriz. Ao passo que uma queda de mama nunca vai melhorar sozinha. O paciente tem a mama caída, vai ficar com ela caída para sempre, a não ser que faça uma cirurgia plástica. Não tem um procedimento mágico para fazer essa mama levantar do dia para a noite. Exatamente. Não existem procedimentos mágicos que vão fazer algo que só uma cirurgia plástica consegue trazer o resultado que você deseja. Não se engane com redes sociais te entregando coisas que realmente não vão fazer milagre. O doutor está aqui para poder explicar exatamente isso, falando de forma sincera. Então, existem pacientes que realmente não querem, ele dá o posicionamento. Poxa, então não dá para te operar sabendo que isso não vai entregar o resultado que você deseja. Aprenda a entender a necessidade que o seu corpo precisa comparado a um procedimento estético. E o cirurgião plástico, ele estudou anos para poder te orientar sobre aquilo. Doutor, eu quero perguntar sobre cirurgias combinadas. Voltando àquele assunto, hoje, você realiza cirurgias combinadas. As cirurgias combinadas, elas trazem um benefício maior para a recuperação da paciente? O que vem mudando no seu consultório em relação ao que a SBPC tem trago para a gente, que é o limite de 6 horas? Conta para a gente quais tipos de procedimentos dá para combinar dentro desse período de 6 horas? A gente pode sim fazer uma cirurgia combinada, desde que o tempo cirúrgico não ultrapasse a média de 6 horas. E isso é uma questão de bom senso. Quando aumenta o tempo cirúrgico, acima de 6 horas, existem alguns trabalhos que mostram que o índice de intercorrências pode aumentar, tais como trombose, embolia, infecção, sangramento. Então, assim, o que a SBCP preconiza e de maneira muito
muito consciente, tem feito essa orientação não só para os seus associados, mas para os pacientes. Uma cirurgia acima de 6 horas, ela começa a ter muito mais riscos do que benefícios. Sim. Pode ser feita uma cirurgia combinada? Pode, desde que ela não ultrapasse 6 horas. Em geral, uma lipo com mama, uma abdominoplastia com mama, desde que uma lipoaspiração não ultrapasse aquele limite de 5, 7% do peso corporal, ela vai chegar naquele limite de 6 horas. É muito importante, por exemplo, ter uma equipe qualificada. O cirurgião plástico não deve operar sozinho. Eu sempre tenho um auxiliar nas minhas cirurgias, que me ajuda durante o procedimento cirúrgico, né? A gente não faz a cirurgia sozinho, para que a gente ganhe tempo durante a cirurgia, a gente não fique, digamos assim, com um tempo maior do que o que poderia. Uhum. Sempre que eu tiver um auxiliar na cirurgia, a cirurgia vai se desenvolver de uma maneira mais rápida que se eu tiver se eu estiver sozinho durante o procedimento cirúrgico. Então, assim, benefício real da cirurgia combinada é a paciente facilitar a vida dela, na verdade, né? Não existe um benefício assim, é muito melhor fazer uma cirurgia do que fazer uma cirurgia simples. Não é. Porém, dentro da realidade dos fatos, se eu consigo encaixar uma cirurgia combinada em 6 horas, eu posso fazer isso pelo paciente. O que acontece é o seguinte, hoje em dia a lipoaspiração é mais demorada do que antigamente. Antigamente a lipo era mais básica. Igual eu falei, comecei a fazer a lipoaspiração padrão, deixar a barriga do paciente reta, sem definição, sem tecnologia. Hoje a lipoaspiração de definição, com uso de aparelhos de retração de pele, ergoplasma, Morphos, Ignite, é mais demorado. Então, por exemplo, se eu for fazer lipo, mama e tecnologia, é como se fosse uma cirurgia tripla. Porque a tecnologia, ela aumenta o tempo cirúrgico. Dependendo da tecnologia, você vai gastar de 1 hora, 2 horas a mais no procedimento cirúrgico. Então, isso a gente tem que levar em consideração para poder indicar o procedimento certo, com segurança, para cada um dos pacientes. Até porque a lipoaspiração não é só retirada de gordura, né? Exato. Existe uma técnica por trás que é a definição corporal. Também. E hoje é muito frequente, por exemplo, paciente que vai fazer, teve um filho, por exemplo, não engordou tanto, tem um pouco de flacidez, eu não vou fazer uma abdominoplastia. Eu posso fazer uma lipo com tecnologia, coisa que não existia. Por exemplo, eu sou cirurgião plástico desde 2009, no começo da minha carreira não existia tecnologia de retração de pele, isso é algo recente, de 6, 7 anos para cá. Então, antigamente, a gente era meio amarrado assim, com relação às técnicas cirúrgicas. Hoje, a presença da retração de pele diminuiu a indicação de grandes retiradas de pele, como a abdominoplastia. Sim. E nos permitiu também entregar um resultado para o paciente com menos cicatrizes, mais natural, porém aumenta o tempo cirúrgico. É mais demorado fazer uma lipo com tecnologia do que fazer uma lipo isolada. Então, quase 70% dos pacientes que vão no meu consultório aqui vai fazer, entre aspas, cirurgia tripla, que eu mando makeover, que é mama, lipo, abdômen, a gente não faz. Porque eu converso com o paciente e falo, olha, o tamanho da sua lipo, da sua mama, da sua abdominoplastia, não me permite fazer uma cirurgia com qualidade em 6 horas. O que vai acontecer se eu fazer essa cirurgia, as 3 cirurgias no mesmo dia? Vai acabar sobrando gordura. Eu não vou conseguir. Eu comentei aqui com você antes do podcast. Não tem como eu fazer meia mama ou meio abdômen. Mas eu tenho como, durante a cirurgia, eu ajustar a quantidade de gordura que eu vou tirar. Eu vou tirar menos gordura, consequentemente, depois você vai acabar tendo que fazer uma nova lipoaspiração. Para que isso não aconteça, é melhor fazer 2 procedimentos, depois faz o terceiro. Mas é minha rotina, meu trabalho, etc. É uma questão de conversar e mostrar segurança, né? De maneira alguma eu vou propor para o paciente uma cirurgia que não tenha segurança. Exatamente. O paciente que vai lá, ele quer ficar mais bonita, ela quer ficar com a autoestima melhor, mas quer ter segurança. Você vai propor para o paciente uma cirurgia que você sabe que vai entregar segurança e resultado. Sem segurança, a gente nem começa a fazer o planejamento. E é o que a gente sempre fala em todo podcast, batendo sempre na mesma tecla. A segurança é primordial para o paciente, para o cirurgião também que está fazendo o procedimento. Então, ele vai te indicar exatamente aquilo que o seu corpo precisa, comparado ao tempo que você vai ficar dentro de uma sala de cirurgia plástica. Então, confia no seu profissional. Converse com o seu profissional sobre. É indicado aquilo que é necessário para o seu corpo e, claro, para te manter segura também, até porque ninguém quer ter uma intercorrência depois de uma cirurgia plástica. Sobre o pós-operatório, hoje a sua equipe tem profissionais que também atuam com cuidado de pós-operatório. Cada vez mais vemos os cirurgiões
abrangendo as equipes, né, trazendo mais pessoas para dentro da clínica, dentro do consultório, aonde vão ter pessoas certas e indicadas que vão fazer aquele pós-operatório com qualidade e entregar isso. Então, a paciente que vai até o seu consultório, ela vai ter um tratamento desde o pré-operatório até o final do pós-operatório dela, né, doutor? A gente tem uma equipe completa para dar total assistência para o paciente. A partir do momento que o paciente faz sua cirurgia, vai ter enfermeira, vai ter secretária, vai ter, obviamente, eu, né, capitaneando toda a equipe, né, fisioterapeuta. Então, tem uma equipe grande, ninguém trabalha sozinho, né? Eu sempre falo isso, a gente tem um trabalho em equipe muito bom, graças a Deus, tem uma equipe muito bem ajustada para cuidar dos pacientes, justamente para que a gente consiga atender todas as dúvidas, dar a assistência necessária, porque a gente fala para o paciente, o momento da cirurgia é o começo de uma longa jornada. A gente acompanha o paciente, por vezes, até 1 ano depois da cirurgia. Com vários retornos, várias revisões lá no consultório, tira ponto, curativo, avalia a cicatriz. Então, isso aí tem que envolver uma equipe ajustada para dar todo esse suporte para o paciente. Um dos grandes receios do paciente é, eu vou operar, eu vou ter suporte, eu vou ter assistência. Tem que ter. Faz parte do básico de uma cirurgia plástica, operar e dar a assistência necessária para que o paciente tenha uma jornada prazerosa e com boas memórias aí ao longo da sua longa recuperação. Vai de 6 meses a 1 ano acompanhamento, a depender do tipo de cirurgia que a gente faz. Olha que legal. E é importante a gente pensar que o pós-operatório vai ser um cuidado extra do próprio cirurgião que fez a sua cirurgia. E claro, é também a cereja do bolo. Não dá para fazer uma cirurgia plástica sem um pós-operatório com qualidade, sem um profissional para fazer drenagens, massagens, sem cintas de compressão, sem os cuidados câmara hiperbárica, né, que são... A tecnologia está ajudando muito no pós-operatório. Conta pra gente o que esses procedimentos de pós-operatório podem causar e auxiliar na recuperação mais rápida desse paciente. Você comentou sobre a câmara hiperbárica. Cada vez mais a gente tem indicado, né? A câmara hiperbárica é basicamente uma sala, né, com uma câmara fechada, que o equipamento vai fornecer oxigênio a 100% dos pacientes. Qual que é a grande vantagem de fornecer esse oxigênio a 100% dos pacientes? Dá uma vasodilatação, aumenta a circulação do sangue do paciente, aumenta a entrega de nutrientes, diminui o risco de necrose, diminui sangramento, diminui inchaço, então permite uma recuperação mais rápida do paciente. Então, câmara hiperbárica, uma fisioterapeuta para cuidar da pós-operatória de maneira adequada, uso de cintas adequadas, quando eu falo adequada, não pode ser apertada demais, também não pode ser frouxa demais, e a nossa equipe que vai indicar os modeladores, os equipamentos certos para isso, né? Então, assim, tem vários cuidados dentro de muitas coisas que podem ser indicadas para o paciente que facilitam essa recuperação e principalmente agilizam a recuperação. Hoje em dia, o paciente ele não tem lá 1 mês, 2 meses, 3 meses de repouso para poder fazer uma cirurgia. O mundo é muito corrido, todo mundo trabalha bastante, então a gente tem que tentar agilizar essa recuperação dentro das possibilidades. E tudo que a gente faz para permitir isso, uma boa recuperação, mas o mais breve possível. Não é aquele resultado de 30 segundos que você vê no seu Instagram. Então, existe um cuidado por trás, é uma trajetória. E muito se fala sobre, né, os resultados que são instantâneos, mas não existe isso, não é milagre, né, meninas? A gente tem que entender que existe um processo, uma caminhada. E cada etapa, ela é essencial. A primeira etapa, consulta. A segunda etapa, avaliação do tipo de perfil que você tem para o procedimento que será indicado. A preparação para a sua cirurgia, e o pós-operatório, que vai demandar também um tempo, uma trajetória. Até porque a gente está falando de uma página nova na sua vida. Não é como a gente brinca, né? As meninas falam, um CPF novo. Não é um CPF novo. É uma página nova na sua história que você precisa tratar com cuidado. Você está se dedicando para isso. E passou muito tempo se organizando financeiramente para isso. Então, você precisa dar valor a esses momentos e cada etapa que é necessária para a sua recuperação, para a sua cirurgia, primeira avaliação. Então, a gente tem uma especialista aqui exatamente para falar isso e reforçar o que a gente fala para vocês. Existe a necessidade de uma caminhada que ela leva um tempo, não adianta ficar ansiosa. E, claro, vai trazer o resultado que você deseja se você fizer as etapas de forma correta, né, doutor? Eu quero primeiro tirar uma dúvida. A gente comentou sobre a prótese mamária de recuperação rápida, mas muito ainda se tem mitos sobre esse tipo de procedimento. A gente viu que não é para todo tipo de perfil que é indicado, casos de mastopexia não tem como fazer uma prótese de recuperação rápida. Hoje os perfis que conseguem fazer esse tipo de procedimento têm a prótese específica, não é só a questão da quantidade de ml que vai ser colocado numa prótese de silicone?
A prótese, especificamente falando, tem uma prótese específica que vai permitir uma recuperação rápida? Não. Cada paciente, cada anatomia do paciente vai indicar um implante específico. Às vezes um paciente com tórax muito curtinho, eu vou ter que usar uma prótese com a base mais estreita. Paciente com tórax mais largo, eu vou usar uma prótese mais com um diâmetro maior, isso aí mais que vai indicar. Mas, de maneira geral, a prótese de muito volume, a prótese muito grande, ela já não vai permitir a recuperação tão rápida, porque ela força mais as estruturas internas da mão. Inclusive, hoje em dia, raramente a gente tem indicado próteses muito grandes, a gente prefere indicar próteses mais elegantes, que, inclusive, eu falo muito no consultório, aquele colo marcado, redondo, alto, não obrigatoriamente é uma prótese muito grande, é uma prótese bem ajustada, bem indicada, que traz aquele resultado. Eu não preciso colocar uma prótese gigante para a mão ficar bonita, marcada e redonda. Então, o volume é um dos fatores limitantes. Eu não posso colocar uma prótese muito grande, senão eu vou forçar muito as estruturas internas da mama e não permitir uma recuperação tão rápida. E as técnicas cirúrgicas em específico que vão nos guiar, se é uma cirurgia menos agressiva, os equipamentos que são utilizados levando a menos sangramento, menos contaminação cirúrgica, a localização da prótese, a gente coloca a prótese atrás da musculatura para ela ter uma sustentação maior, uma prótese acima da musculatura, não tem como ter recuperação tão rápida, porque não vai ter tanta estruturação interna, sutiã interno, osso muscular. Então tem uma série de detalhes que a gente faz durante a cirurgia que permite essa recuperação rápida, mas salientando, é rápido, não é instantânea, né? Você vai ter aí alguns dias de mais repouso, mas em breve, em poucos dias, a sua vida volta à normalidade. E a prótese de silicone, quem coloca, né, prótese de silicone, precisa ter um acompanhamento, porque antigamente nós ouvíamos muito falar, a prótese ela tem um prazo de validade, precisa ser trocada. E como que é hoje, para paciente que coloca a prótese de silicone, com tanta tecnologia envolvendo hoje essas próteses novas no mercado? Ótima pergunta. De maneira geral, antigamente não era algo tão bem estabelecido, mas a grande maioria dos fabricantes falava, em 10 anos você tem que trocar sua prótese. Sim. Hoje não existe mais isso. As próteses elas têm uma qualidade melhor, ela tem um método de fabricação melhor, elas são mais biocompatíveis, ou seja, o organismo ele vai identificar melhor essas próteses, tem muito menos reação inflamatória. As próteses elas duram muito mais tempo. Via de regra, não existe um prazo de validade para uma prótese mamária. Por exemplo, você foi lá no consultório e colocou sua prótese. Quanto tempo eu vou ter que trocar? Não existe um tempo específico. Obviamente, você tem que fazer acompanhamento. No mínimo, um ultrassom uma vez ao ano. Ultrassom de mamas, vai lá no seu ginecologista, faz a sua rotina anual e faz um ultrassom das mamas. Ultrassom normal, estou satisfeita, não tem nenhum problema com a minha mama, segue o jogo. Pode ficar com essa prótese 10, 12, 15 anos, não tem uma data específica. Pode ser que um dia você vai ter que trocar. E, em geral, vai ter que trocar. É muito difícil uma prótese durar 30, 40 anos. Até porque, por exemplo, um paciente vai lá no consultório com 20 e poucos anos e colocou uma prótese. Quando tiver 40, 40 e poucos, 50 anos, às vezes a mão caiu, a prótese já não vai ter tanto benefício estético naquele momento. Muitas vezes o paciente acaba trocando a prótese não porque ela teve problema, mas porque esteticamente naquele momento ela já não faz tanto sentido para o paciente. Então, na maioria das vezes a troca é estética, não é por problemas na prótese. Mas em geral não tem data de validade, é fazer ultrassom todos os anos e com exame de imagem e com avaliação clínica do cirurgião plástico, saber se é o momento de trocar ou não. Não tem segredo, só acompanhamento. E muito se vê hoje em dia, né, o que mudou por exemplo, eu paro para pensar 2015 para cá. Antigamente as pessoas gostavam muito daquele volume, né, uma prótese de silicone muito volumosa. Hoje em dia, as mulheres têm trocado por próteses de silicone menos volumosas, procedimentos mais naturais, tanto não só nas mamas, mas também na região do abdômen, como vem a tecnologia de uma lipoaspiração HD, que vai trazer ali o abdômen da paciente de forma mais alinhada, o perfil, seja com músculo, depois, se a paciente passa ali por um período na academia e já tem o músculo a ser ressaltado com a lipoaspiração. Então, a gente está vendo a procura por procedimentos mais naturais tecnicamente. Você acaba vendo isso no seu consultório também, doutora? As pacientes procuram? Sem dúvidas. Hoje em dia, a gente costuma falar menos é mais. Qualquer cirurgia plástica, seja cirurgia de contorno corporal, cirurgia facial, cirurgia mamária, a gente tem batido na tecla de que resultados exagerados, eles não são tão, digamos assim, atrativos. É melhor você ter um resultado mais elegante, mas principalmente que não vai atrapalhar a sua anatomia, a evolução da sua cirurgia. Até uma questão meio óbvia, qual
prótese mamária vai cair mais, uma de 300, 300 e pouco ml, uma de 450, 500 ml. A lei de gravidade, que foi descoberta por Isaac Newton no século passado, ela continua agindo até hoje, né? Então, assim, uma prótese mamária muito grande, ela vai ter muito mais chance de cair com o passar do tempo, de provocar estrias na mama, de provocar uma flacidez, um resultado indesejado no futuro. Sim. Eu costumo falar no consultório o seguinte: o paciente quer colocar uma prótese, quer ficar bonito por muito tempo, não quer ficar bonito só por 6 meses, quer ter um resultado a longo prazo. Então, a minha função lá no consultório é coibir exageros. A paciente chega lá, eu quero colocar uma prótese de 450 ml, eu vou examinar, falo, olha, a sua anatomia, o seu tórax, o tamanho do espaço que tem aqui dentro, o máximo, sei lá, 320 ml. E eu mostro para ela isso. Eu vou fazer as medidas. Olha, tá vendo essa medida aqui no meio da sua mama, que chama base da mama? Só cabe uma de 330. Se eu colocar de 450, ela vai parar nas costas. Né? Então, assim, não tem milagre, né? A prótese, fora do tamanho, ela vai acabar evoluindo de maneira, digamos assim, com resultado não tão favorável. Então, cabe ao cirurgião fazer essa avaliação de maneira que o resultado fique bonito, não vai provocar problemas a longo prazo, e eu particularmente prefiro resultados mais elegantes, né? Sem ficar tão exagerado, tão, digamos assim, artificial. Sim. E a maioria dos pacientes tem tido a mesma opinião, não só na questão da mama, mas na questão de cirurgia facial, cirurgia de abdômen, qualquer cirurgia, rinoplastia, né? Que atualmente é uma cirurgia que a gente não faz mais, mas assim, de maneira geral, os resultados hoje mais naturais, eles são muito mais atrativos, pelo menos assim, a meu ver, do que os resultados artificiais. E as pessoas têm buscado mais resultados mais naturais, principalmente porque as redes sociais também têm trago mais resultados mais tecnicamente naturais. E é interessante ver você falando sobre isso, doutor, porque a gente não bate só na tecla de técnica, né, sobre a questão de ser especialista nesse tipo de procedimento ou em qualquer outro procedimento, mas sim sobre trazer a cliente para a realidade, fazer com que ela entenda a necessidade e o que ela realmente busca. Então é uma conversa que você tem com a paciente, e natural, claro, mas trazendo ela para a realidade, porque muitas pacientes chegam com uma expectativa fora do comum no seu consultório. E aí cabe a gente alinhar a expectativa com o que pode ser entregue, né? E entender que eu quero o melhor para a paciente, eu quero que ela opere e fique satisfeita, não precise mexer naquela cirurgia mais. E entender, olha, é o seguinte, se você colocar essa prótese de 450, 500 ml, ela vai te trazer problema. E daqui a 6 meses você vai ter que voltar no consultório para te operar de novo. Então, indicar aquela cirurgia que vai ficar bonita, que vai ficar elegante, mas que principalmente não vai provocar problemas. Porque ninguém quer operar agora para operar de novo daqui a alguns meses. Exatamente. Quer operar para ter um resultado duradouro. Definitivo não, né? Eu usei uma palavra muito forte, mas nenhuma cirurgia definitiva. Mas um resultado que vai durar mais tempo. Sim. E cabe, né, ao cirurgião ter bom senso e indicar isso, porque a cirurgia plástica não só é uma cirurgia técnica, uma cirurgia de estudo, de ciência, mas é uma cirurgia de bom senso. É aquela cirurgia que o profissional pode ter uma variabilidade muito grande. É diferente, por exemplo, da cirurgia gástrica, de vesícula ou de hérnia. A cirurgia plástica tem uma variedade muito grande dentro de uma determinada cirurgia e cabe ao cirurgião usar o seu conhecimento, a sua experiência, né? Porque quanto maior a experiência do profissional, mais ele sabe indicar ou contraindicar aquela cirurgia. E a partir desse rol de fatores, saber indicar o procedimento certo. Não só sobre mama, não só sobre lipoaspiração, seja a lipoaspiração convencional, né, que é a tradicional, ou a de alta definição, ou até a abdominoplastia. Quando o cirurgião realmente te passa uma indicação, ele sabe do que ele está falando e o que ele precisa te mostrar. Então, realmente, a gente foge da expectativa fora da realidade para te trazer para aquilo que você realmente precisa. Não é chegar no consultório e falar, eu preciso do resultado daquela influenciadora tal. Não tem como. Não existe. Não existe isso. Até todo mundo quer ter o corpo da Virgínia, o abdômen dela, mas ninguém quer ter a rotina dela, né? Exatamente, pouco se fala sobre a rotina. O corpo da Virgínia não caiu do céu, ela malha todo santo dia, se cuida, sempre se cuidou. Alimentação. Exato, né? Então, assim, não é só uma cirurgia, todo mundo acha que é só cirurgia plástica que ela fez, de jeito nenhum, ela tem uma rotina muito regrada, tem uma alimentação balanceada, malha todo santo dia, então todo mundo quer ter o resultado, mas não quer ter a jornada para chegar naquele resultado, né? Exatamente. Então é muito bom entender que milagres não existem, né? Exatamente. E o ponto principal é, o seu pós-operatório, ele não vai trazer o resultado sozinho. Não é simplesmente achar que antes da sua cirurgia, se você não fizer nada,
Se você não mudar a sua rotina, se você não mudar a sua alimentação, se você não mudar a questão de, eu não vou para academia, eu sou sedentário. Não, busca melhorar primeiro para você poder ter um resultado duradouro. Até porque é cientificamente provado. Se o paciente ele tem uma rotina diferente de um paciente que tecnicamente é sedentário e vai fazer uma cirurgia plástica, o pós-operatório, o corpo fica menos inflamado, né, doutor? Eu gosto de me usar como exemplo. Vocês não sabem, eu era obeso, pesava 100 quilos até 3 anos atrás. Mudei de vida. Eu passei a me cuidar mais, eu era hipertenso, pré-diabético, tinha uma qualidade de vida péssima. Emagreci 25 quilos. E hoje eu acordo 4 horas da manhã para fazer atividade física todo santo dia e minha vida melhorou 200%. Então, quando o paciente fala, eu não tenho tempo para fazer atividade física, vem cá, eu acordo 4 horas da manhã para fazer atividade física, eu vou pro hospital, vou pro consultório, chego em casa, brinco com as minhas filhas, o dia tem 24 horas. Pega 1 hora do seu dia para fazer atividade física. Você não precisa virar atleta, não precisa, por exemplo, hoje eu faço esporte de alto rendimento, faço maratona, você não precisa ser maratonista, mas você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde porque é o seu maior bem. Ninguém vai te dar outra vida, né? Só se vive uma vez, então você tem que se cuidar, não só para ter um resultado bom na sua cirurgia plástica, mas para ter qualidade de vida. A gente sempre tenta associar isso. Cirurgia plástica acompanhada de mudanças de vida, mudança de hábitos de vida. É super satisfatório quando a gente vê um paciente que às vezes era sedentário, faz uma cirurgia, chega lá no consultório, doutor, acabei de chegar da academia, estou malhando, estou toda definida, minha autoestima foi lá para cima, fui promovido no emprego. Então, assim, tudo muda, a pessoa passa a ter mais confiança, passa a ter muito mais energia, passa a ter uma vida melhor. Então, quando a cirurgia plástica é acompanhada disso, é muito legal. A gente vê histórias muito, muito legais, muito positivas no consultório que nos mostram que vale a pena, não só fazer a cirurgia plástica, mas melhorar a sua vida inteira associada a uma cirurgia plástica. Olha o quanto isso é importante e forte, né? Pensar que a sua cirurgia plástica, aquilo que você já se planeja e está programando a realizar já tem bastante tempo, você vai conseguir mudar a sua vida a partir daquele momento, se você realmente tomar a decisão correta de fazer aquilo por você. De fato, o doutor tá certo. Hoje o dia ele tem 24 horas, mas tem como sim você encaixar alguns pequenos momentos no seu dia para poder cuidar de si mesmo. Não é simplesmente acordar, levantar, seguir uma rotina do seu dia que não vai te trazer nenhum benefício. Então, comece a fazer a partir do momento que você toma a decisão para uma cirurgia plástica. Acredito que o pré-operatório é mais o cuidado pessoal da paciente com ela mesma, né? Eu costumo falar que não é fácil. Foi do dia para a noite que eu perdi 25 quilos, que eu virei maratonista, que eu passei a cuidar da minha saúde como não cuidava antes. É um processo. Cada dia foi uma caminhada, um passinho a mais, alguns metros a mais correndo, fazendo atividade física, e aos poucos o resultado foi aparecendo. No começo, às vezes, é desanimador, porque é difícil, né? Você ver resultado. Mas hoje em dia, por exemplo, os caminhos eles acabaram se encurtando um pouco. Sim. As canetas emagrecedoras, que foi um benefício gigantesco da medicina da indústria farmacêutica. Hoje em dia tem pacientes que, se utilizando de maneira adequada, associada com alimentação balanceada, atividade física, já vi paciente perder 40 quilos, usando Mounjaro no consultório, e permitindo ao paciente que às vezes ia fazer uma cirurgia bariátrica não fazer e conseguir fazer a sua cirurgia plástica. Claro, ainda existem vários casos de pacientes que têm que fazer cirurgia bariátrica, sim, mas hoje em dia a medicina, a indústria farmacêutica nos permite trazer aquele paciente para uma cirurgia plástica, aquele paciente que às vezes estava completamente sem rumo, sem destino, se ajustado, se tomadas as devidas precauções e as devidas orientações, consegue sim mudar de vida. Não é fácil, repito, não Isso é fácil. Verdade. Se fosse fácil, não ia ter ninguém acima do peso no mundo. Mas hoje em dia tem caminhos certos, procurando os profissionais adequados, que você consegue ajustar e fazer a sua cirurgia plástica dar certo. E tem que ser um posicionamento, né? Uma decisão que a pessoa toma e persiste naquela caminhada, não é? Mental, né? Exatamente. Tá aqui a decisão, tá dentro da sua cabeça. Se você decidir, chegou um belo dia, eu acordei, não vou mais ser obeso, cansei. Não quero mais. Eu abri meu armário, eu experimentei 2, 3 ternos. Eu gosto de andar bem vestido, né? Eu sempre gostei de usar terno. Abri meu armário, coloquei 2, 3 ternos em um estilo. Não vou na loja comprar um terno GG. Eu vou emagrecer, não aguento mais. Aí, uma decisão. A partir daquele momento, acabou. Minha decisão foi essa, emagreci e nunca mais engordei. Então, a decisão está dentro de você. Exatamente. Tome sua decisão, siga firme. Você vai escutar críticas, você vai ter que mudar de amizades.
Às vezes eu tinha algumas amizades que só saíam para beber todo dia, que ia no boteco e tomava 10 cervejas assim uma atrás da outra. Eu tive que mudar minha rotina, mudar minhas amizades, fui muito criticado por isso, né? Hoje em dia, às vezes, chega uma sexta-feira, ao invés de sair para o boteco para beber, eu quero dormir cedo, quero descansar para fazer atividade física no outro dia. Você vai receber críticas, mas a maior recompensa vai ser a sua saúde. Você tem certeza que a sua saúde vai recompensar qualquer crítica, qualquer não elogio que você receber ao longo dessa jornada sua. E a gente vê muitas mulheres, não só mulheres, mas atualmente até homens, né, procurando na cirurgia plástica essa mudança de vida. Mas quando chega no consultório e entende que a necessidade da mudança, ela começa primeiro dentro da pessoa, de tomar cada atitude dia após dia, de mudar, acaba trazendo ela para a realidade. Por isso que é legal você fazer a sua consulta com antecedência, né? Não fazer a consulta agora para operar semana que vem. Porque é muito difícil ter algum paciente que vai estar completamente ajustado para fazer a cirurgia plástica. Desde, às vezes, emagrecer um pouco, ajustar a alimentação, ou parar de beber, ou algum exame que vem alterado. Então, assim, o ideal é passar pela consulta com antecedência para a gente poder orientar da melhor maneira possível você fazer uma cirurgia plástica com segurança, com resultado e com a perspectiva de que isso aí seja um dos pontos que vai mudar a sua vida para melhor. E hoje a gente abordou muitos assuntos, né? Não foi só questão de técnicas de cirurgia plástica, como a gente tinha falado no início. É legal ter um podcast onde a gente consegue trazer vários tipos de assuntos para poder deixar a nossa cliente e paciente também mais tranquila no momento de procurar você, doutor, para poder fazer uma consulta, já sabendo o que ela precisa começar a fazer a partir daquele momento. E hoje eu quero que você traga para essas mulheres um conselho, uma dica do que realmente ela precisa primeiro fazer antes de ir para a consulta e até o momento da consulta, porque existe muito medo na cirurgia plástica hoje em dia, né? Não dá para a gente falar de cirurgia plástica e não tocar nesse assunto. Não só o medo da cicatriz, mas também o medo das intercorrências, mas está mudando, o cenário está mudando, né? Existe uma preocupação maior com a segurança do paciente. Tanto a SBPC, que já está se organizando, e já começou, na verdade, né, em São Paulo, a ditar um horário específico que não pode ser ultrapassado das 6 horas para um procedimento de cirurgia plástica dentro do centro cirúrgico. Então, o cenário está mudando. Não existe a necessidade de somente beleza, existe a necessidade da segurança para trazer aquilo que está dentro da expectativa do paciente, trazendo também para a realidade. Então, o que você falaria hoje para essas mulheres que ainda não tomaram a decisão, querem fazer uma cirurgia plástica? Aconselhe ela pra gente, por gentileza. Primeiro, a gente está muito acostumado a cuidar de mães, né, de mulheres que por muitos anos se dedicaram aos seus filhos, à maternidade e esqueceram de si mesmas. Sim. Eu costumo falar, chega um momento na vida que você tem que ser, entre aspas, um pouquinho egoísta. Cuide de você. Você teve seus 2, 3 filhos, cuidou dos seus filhos a vida inteira. Você está agora com 35, 40 anos e você perdeu sua autoestima, perdeu sua vontade de olhar no espelho, perdeu sua vontade de colocar uma roupa bonita, justa, ir para academia. É hora de cuidar de você. Você já cuidou dos seus filhos, agora é hora de ser um pouquinho, digamos assim, egoísta. Segunda coisa, procure ter o apoio de seus familiares, né? Apoio do seu esposo, apoio dos seus pais, por exemplo, assim, principalmente o apoio do seu cônjuge. Muitas vezes o homem pode, às vezes, ter aquela visão, você já está bonito desse jeito, mas no fundo, se ele ama de verdade a esposa, ele vai apoiar essa decisão. Sim. Ele vai entender que uma mulher, uma esposa feliz é um sinônimo de um lar feliz. Você não vai ter um lar feliz com uma mulher triste, desanimada, desiludida e infeliz com o seu próprio corpo. Terceira coisa, entenda que uma cirurgia plástica não é só uma cirurgia plástica. Você tem que mudar seus hábitos. Aquela paciente que chega lá sedentária, se alimentando mal, tomando cerveja todo dia, fumando, eu não vou operar. Eu vou fazer ela mudar de vida para ela poder operar. Eu nunca vou falar um não definitivo. Falar, olha, agora você não está apto para operar. Mas em breve você vai estar. Eu vou te ajudar nesse processo. Por fim, entender que a cirurgia plástica, quando bem indicada, quando bem executada, e quando acompanhada de mudanças de hábitos de vida, ela muda muito a vida do paciente. A gente vê histórias assim, quase que inacreditáveis no consultório de pessoas que melhoraram sua autoestima, foram promovidas em seus trabalhos, em suas empresas, que passaram a se cuidar mais, quer dizer, doutor, eu nunca coloquei essa roupa justa aqui, esse top, nunca fui para academia tão feliz, tão animada, hoje eu sou outra mulher, hoje eu tenho uma relação conjugal muito melhor com meu esposo, tenho
minha vida é muito melhor. A gente fica muito feliz quando vê mudanças positivas, porque eu não estou preocupado só em deixar a paciente com resultado feliz. Eu estou preocupado em que ela tenha mudanças positivas no hábito de vida. Porque muito antes de ser cirurgião plástico, eu sou médico. Então, tem que cuidar. Saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é bem-estar físico, mental e social. Quando a gente consegue aliar essas três coisas, bem-estar físico, mental e social, social é a maneira que ela se relaciona com o ambiente dela, a cirurgia ela vai ter muito mais sucesso. Então, acho que são vários pilares que a gente usa. Você comentou a questão da segurança. A questão da segurança é importantíssima, né? Eu não posso prometer uma cirurgia para o paciente que não vai trazer segurança. A gente costuma sempre falar na questão da balança. Eu falo muito isso no consultório. Quem já consultou comigo sabe. A gente tem aqui uma balança de segurança e resultado. Segurança tem que estar aqui em cima e resultado tem que estar aqui em cima. Se a balança começou a ficar desequilibrada, a segurança caiu lá embaixo e o resultado continua aqui em cima, tem alguma coisa errada. Se eu virar e propor para uma paciente, eu vou fazer uma cirurgia maravilhosa em você, vai durar 10 horas, eu vou tirar 7 litros de gordura. Você vai ficar linda, mas tem uma chance gigantesca de você ter um problema sério. Você vai querer fazer? Óbvio que não. Né? Eu não sou boba. Então, assim, a questão da segurança é essencial, desde que associado a vários fatores, não é só, por exemplo, tempo cirúrgico. A gente opera em hospitais bons, que tem UTI, que tem estrutura completa de assistência. Não adianta operar em clínica pequena que não vai te dar assistência. Então, assim, são vários fatores envolvidos. Um pré-operatório bem feito, com vários exames, um pós-operatório bem ajustado, né? A gente tem, por exemplo, quem operou com a gente sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp com cirurgião, enfermeira, secretário, fisioterapeuta, todo mundo sempre à disposição para dar total assistência ao paciente. São várias mensagens que a gente gostaria de deixar aqui, mas essencialmente são essas, né? Se cuide, chegou o seu momento, se você achar que é o momento certo, a gente vai te ajudar a realizar seu sonho, pode ter certeza disso. Muito obrigada, doutor Petroni. Olha, convite, e isso é muito importante porque hoje a gente abordou, principalmente no final desse podcast, um assunto que é muito importante. Não é só a decisão, não é só a questão das horas, não é só a questão da segurança. É todo um cuidado por trás. Existem pequenos detalhes que vão complementar a sua cirurgia, o seu resultado, para trazer a sua segurança e trazer o resultado que você deseja. É muito bom ouvir isso de um profissional, trazer o doutor Petroni aqui, porque tem muita mulher procurando a gente, querendo fazer o procedimento e ter o resultado que ele entrega, porque é maravilhoso. Resultados impecáveis que a gente acompanha nas redes sociais. Mas voltando a falar, não é só a foto de antes e depois. Vocês viram, acompanharam até aqui no nosso podcast que existem detalhes que complementam o seu resultado, desde o momento do antes do procedimento da cirurgia plástica até o depois, que é o pós-operatório. Foi muito bom ter o seu conhecimento compartilhado. Consegui absorver muita coisa, que bom, agradeço. E você que acompanhou até aqui, compartilha com alguém que vai fazer algum procedimento. E você também que deseja, nos procure o Dr. Petroni, conheça, faça a consulta, a sua avaliação, para poder entender melhor qual o tipo de procedimento indicado para você e como começar essa caminhada. E a programação financeira, claro, é aqui com a gente na Minha Cirurgia. Não esquece de compartilhar com alguém que precisa. E obrigado por ter acompanhado o nosso podcast até aqui. E até o próximo, né? Até a próxima vez do nosso próximo podcast. Muito obrigada. Agradeço muito o convite, Lohane. Espero ter ajudado a esclarecer as principais dúvidas dos pacientes e estamos à disposição em nossas redes sociais. Caso tenha alguma dúvida, pode nos contactar, que será um prazer.